Vocês gostaram do primeiro vídeo, então vamos continuar com as versões originais e um tanto quanto perturbadoras dos contos de fadas. João e Maria é um dos vários contos que foram coletados pelos chamados Irmãos Grimm, porém não foi criado por eles. Segundo eles mesmos, esse foi um conto que ouviram na região de onde eles vieram, que é um estado chamado Hesse. Entretanto, dizem que a história pode ter chegado para eles através da família de uma de suas futuras esposas. De toda forma, o nome original da história não é João e Maria, até porque essas crianças nas primeiras versões nem nome tinham. Eles eram chamados de irmãozinho e irmãzinha, depois acabaram sendo chamados de Hansel e Gretel, e aqui no Brasil foi nomeado de João e Maria. E a história dos Grimm é a seguinte: junto a uma grande floresta vivia um pobre lenhador com a mulher e os dois filhos. O nome do menino era João e o nome da menina era Maria. Eles tinham pouco para comer, e certa vez, quando uma grande fome atingiu a terra deles, o pai não conseguia mais fornecer nem mesmo o pão de cada dia. Certa noite, enquanto estava deitado na cama, preocupado com seus problemas, ele suspirou e disse à esposa: "Que será de nós? Como poderemos alimentar nossos filhos quando não temos nada para nós mesmos?" "Homem, você sabe o quê?" respondeu a mulher. "Amanhã de manhã cedo levaremos as duas crianças para a parte mais densa da floresta, acenderemos uma fogueira para elas e daremos a cada uma delas um pedacinho de pão. Depois deixaremos elas sozinhas e iremos trabalhar. Não encontrarão o caminho de volta para casa com isso e nos livraremos delas." "Não, mulher, como eu poderia fazer isso?" disse o homem. "Como eu poderia abandonar meus próprios filhos sozinhos na floresta? Animais selvagens logo apareceriam e despedaçariam eles." "Ô, seu tolo", disse ela. "Então nós quatro morreremos de fome. Tudo o que você pode fazer é aplanar as tábuas dos nossos caixões." E a mulher não deu paz para o homem até que ele topou a ideia. "Mas eu me sinto mal pelas próprias crianças", disse o homem. Enquanto isso, os dois filhos não conseguiram dormir por causa da fome e também ouviram o que a madrasta disse ao pai. Maria chorou lágrimas amargas e disse ao João: "Acabou para nós." "Fique quieta, Maria", disse Joãozinho, "e não se preocupe, eu sei o que fazer." Assim que os adultos adormeceram, ele se levantou, vestiu o casaco, abriu a porta inferior e saiu. A lua brilhava intensamente e as pedras brancas na frente da casa brilhavam como moedas de prata. João se abaixou e encheu os bolsos do paletó com elas, tanto quanto cabiam. Depois voltou para casa e disse: "Durma tranquila, Maria, Deus não nos abandonará." Ao amanhecer, ainda antes do nascer do sol, a mulher chegou e acordou as duas crianças, dizendo para elas se levantarem, chamando elas de preguiçosas, dizendo para elas que iriam na floresta buscar lenha. Então ela deu a cada um pedacinho de pão, dizendo: "Aqui está algo para o meio-dia, não comam mais cedo, pois se vocês comerem não comerão mais." Maria então colocou o pão debaixo do avental porque os bolsos de João estavam cheios de pedras. Então todos juntos partiram para a floresta. Depois de terem caminhado um pouco, João começou a parar repetidas vezes e olhar para trás em direção à casa. Lembrando que se você é novo no canal, vai se inscrevendo aí, vai deixando o hype, deixando o like e tudo mais, e compartilhando o vídeo também, porque me ajuda pra caramba, hein? Se você quiser livros sobre os contos de fadas, vou deixar um link aí no comentário fixado. Então o pai disse para João: "João, por que você está parando e olhando para trás? Preste atenção agora e não se esqueça das pernas." "Ó pai", disse Joãozinho, "eu estou olhando para o meu gato branco que está sentado no telhado e quer se despedir de mim." Então a mulher disse: "Seu idiota, esse não é o seu gato, é o sol da manhã brilhando na chaminé." Portanto, João não estava olhando para o seu gato ou qualquer outra coisa, mas sim deixando cair as pedras brilhantes do bolso no caminho. Quando chegaram no meio da floresta, o pai disse para eles: "Vocês, filhos, juntem um pouco de lenha e eu farei uma fogueira para que vocês não congelem." João e Maria juntaram alguns galhos, uma pilha tão alta quanto uma pequena montanha. Os galhos foram incendiados e quando as chamas estavam queimando bem, a mulher disse para eles: "Deitem-se perto do fogo e descansem. Iremos para a floresta cortar lenha. Quando terminarmos, voltaremos para buscá-los." João e Maria sentaram-se perto do fogo e ao meio-dia cada um comeu o seu pedacinho de pão. Por ouvirem os golpes de um machado, pensaram que o pai estava por perto. No entanto, não foi um machado. Era um galho que havia sido amarrado em uma árvore e que o vento soprava de um lado para o outro. Depois de ficarem ali sentados por muito tempo, seus olhos ficaram cansados e se fecharam e eles adormeceram profundamente. Quando finalmente acordaram, já estava escuro, já era noite. Maria então começou a chorar e disse: "Como vamos sair da floresta?" Conforme eles vão andando pelas florestas, depois de uns 3 dias, as crianças seguem uma pomba até uma clareira na floresta. Ela descobre uma cabana com paredes de pão, telhados de bolo e janelas de açúcar. Como elas estão muito famintas e cansadas, as crianças começam a comer a casa. Quando a porta se abre, a idosa que ali mora surge e leva as crianças para dentro, dando para elas comidas deliciosas, para que elas comessem, e também camas macias para que dormissem. A sua gentil anfitriã é uma bruxa malvada que construiu a casa de pão para atraí-los para dentro, para que ela pudesse cozinhar elas e comê-las.
O João é preso em uma jaula enquanto Maria ficava solta e ajudando a bruxa em alguns afazeres da casa. A bruxa sempre ia toda manhã até a jaula de João para ver se ele estava bem gordo, mas percebendo que a bruxa não enxergava bem, o João sempre mostrava para ela o seu dedo e ela pensava que ele estava magro ainda. Bem, de toda forma, um certo dia ela resolveu assá-lo de qualquer jeito, só que ela quis antes assar a Maria e mostrou para ela o forno. Só que a Maria percebeu e disse que não sabia como entrar no forno. E quando a bruxa foi mostrar, a Maria empurrou ela para dentro, fechou e acendeu o forno e olhou enquanto a bruxa era queimada e gritava horrivelmente. Bem, depois disso ela libertou o João, eles pegaram o tesouro da bruxa e conseguiram voltar para casa, onde viveram felizes para sempre e agora ricos. Essa história foi escrita por Madame de Villeneuve. Não é um conto exatamente pesado, mas é bem menos fofo do que vocês imaginam ou do que vocês já aprenderam sobre ele. Bem, a história começa no mundo das fadas. Uma das fadas se apaixona por um rei e tem uma filha com ele. Porém, como ela não podia fazer isso e como punição, a filha dela, chamada de Bella, ou Belle em francês, foi deixada com um comerciante para ser criada. Enquanto isso, em um outro castelo, uma fada cuidava de um belo príncipe e criava ele. Mas um dia, essa fada teve que ir embora e quando voltou, o príncipe tinha 17 anos e a fada se apaixonou perdidamente por ele. Porém, é claro, foi impedida de ficar com o príncipe pela mãe dele, porque a fada era muito velha. A fada ficou com muita raiva e transformou o príncipe em um monstro. Ele só seria normal novamente quando uma mulher dormisse com ele por pura vontade. Bem, isso mesmo, dormir, dar uma sapecada na mandioca para ser mais específico. Um tempo se passou e um certo dia a carroça de um comerciante quebrou na porta de um castelo. Esse castelo era o castelo nada mais nada menos do que o Príncipe Fera. E como estava chovendo, ele deixou o comerciante passar uma noite ali, mas durante a manhã, quando o comerciante ia embora, ele viu uma bela flor e resolveu pegá-la para sua filha. Só que na hora que ele pegou, a fera pulou na frente dele, o acusando de roubo e queria morrer por isso. E quando o comerciante disse que era para sua filha, a fera então disse que essa sua filha poderia pagar a sua punição, mas ela deveria ir até lá. O pai não queria, mas a filha insistiu em ir em seu lugar. Chegando no castelo, a fera perguntou a Bella, a filha do comerciante, se ela foi por pura vontade até lá. Ela disse que sim. A fera então disse que ela poderia ficar contanto que ela jantasse toda a noite junto com ele. Ela aceitou e passando um tempo a Bella perdeu o medo da fera e ele, percebendo isso, perguntou se ela dormiria com ele. Ela disse que não em um primeiro momento e ele ficou muito irritado, mas acontece que a Bella começou a ter sonhos meio sapecas com a fera, até que eventualmente ela dormiu com ele e após uma boa noite de tapa na virilha, a maldição da fera foi quebrada. João e o Pé de Feijão é um conto de fadas em inglês e apareceu como A História de João Spriggins e o Feijão Encantado em 1734 e como foi moralizado A História de João e o Caule de Feijão de Benjamin Tarbat em 1807. Bem, a história acontece da seguinte forma. João, um menino pobre do interior, troca a vaca da família que ele tinha sido enviado para vender por um punhado de feijões mágicos, que se transformam em um enorme e imponente pé de feijão que chega até as nuvens. O João sobe nesse pé e se encontra no castelo com uma gigante. Ela estava na cozinha e seria a esposa do gigante da história, o gigante malvado. O João então diz para ela: "Você poderia me dar alguma coisa para comer? Eu estou com tanta fome." E nisso a gentil esposa deu um pão para ele e um pouco de leite. Enquanto comia, o gigante malvado volta para casa. Ele sente a presença do João e diz o seguinte: "Acha fi fo fum." O gigante então, que era muito grande e parecia muito assustador, fez com que o João ficasse apavorado e ele se escondesse lá dentro. E nisso o gigante gritava: "Fi, fo, fum. Sinto o cheiro de sangue de um inglês. Esteja ele vivo ou morto, vou moer os seus ossos e fazer meu pão." A esposa disse: "Não há nenhum menino aqui, meu querido." Então o gigante comeu a sua comida e depois foi para o seu quarto. Ele tirou seus sacos de moedas de ouro, contou eles e guardou e foi dormir. À noite o João saiu do seu esconderijo, pegou o saco de moedas de ouro e desceu o pé de feijão. E lá em casa ele deu as moedas para sua mãe. A sua mãe ficou tão feliz. Eles viveram muito bem por um tempo. Depois de alguns dias, João subiu novamente no pé de feijão e foi até o castelo do gigante. Pela segunda vez, o João conheceu a esposa e pediu comida. Mais uma vez, a esposa deu para ele pão e leite. E mais uma vez, o gigante voltou, falou as mesmas coisas e disse que faria um pão com o pó dos ossos do seu querido visitante. Só que, de novo, a esposa disse que não tinha ninguém e o gigante concordou com ela. E foi tratar um ganso que dava ovos de ouro para ele. Bem, depois que o gigante dormiu, o João pegou o ganso e desceu. E, de novo, ele viveu muito bem por um tempo com a sua mãe. Na terceira vez,
O gigante acabou apresentando para o João sem perceber a sua harpa mágica que tocava lindas canções. Enquanto o gigante dormia, o João pegou essa harpa e estava prestes a sair, só que de repente a harpa mágica gritou: "Socorro, mestre, o menino está me roubando!" O gigante acordou e viu que o João estava com a harpa. Furioso, ele saiu atrás do menino, mas o João foi mais rápido que ele. Ele desceu correndo pelo pé de feijão e chegou até em casa. O gigante tentou seguir ele, só que o João rapidamente correu para dentro de sua casa, pegou um machado e ele começou a cortar o pé de feijão. O gigante caiu e morreu na queda. A versão primária da história é chamada de Sol, Lua e Thalia, e ela acontece da seguinte forma. Era uma vez o grande senhor que foi abençoado com o nascimento de uma filha, a quem chamou de Thalia. Ele mandou chamar os sábios e astrólogos de suas terras para prever o futuro dela. Eles a conheceram, se aconselharam e fizeram o seu horóscopo. E finalmente chegaram à conclusão de que ela correria grande perigo por causa de uma lasca de linho. O seu pai, portanto, proibiu que qualquer linho, cânhamo ou qualquer outro material desse tipo fosse trazido para sua casa, para que ela escapasse desse perigo. Um certo dia, quando Thalia se tornou uma bela jovem e senhorita, ele estava olhando pela janela quando viu passar por ali uma velha que estava fiando. Thalia, que nunca tinha visto uma rua confusa na vida, ficou satisfeita ao ver o que a senhora fazia com aquilo, e ficou curiosa para saber como funcionava, e pediu para a velha que fosse até ela. Tirando aquele negócio da mão da velha, ela começou a esticar o linho e, infelizmente, Thalia passou uma lasca desse linho sob a unha e acabou caindo morta no chão. A velha, assustada vendo isso, saiu correndo dali. Quando o pai de Thalia soube do que tinha acontecido, ele simplesmente comprou vários barris de vinho, sentou em seu trono e bebeu por muito tempo, e depois simplesmente saiu da casa e nunca mais voltou. Acontece que um outro rei estava passando pela região caçando, e um de seus falcões escapou de sua mão e voou para dentro da casa por uma das janelas, e ele não veio quando foi chamado. Então o rei fez com que um de seus companheiros batesse na porta, acreditando que o palácio ainda estava habitado. Acontece que, conforme ele ia batendo, o tempo ia passando e ninguém respondia. Então o rei pediu para que trouxessem uma escada para que ele entrasse lá dentro e conseguisse pegar seu falcão de volta. Ele subiu, entrou, olhou em todos os quartos e cantos e ficou surpreso de encontrar ninguém vivo ali. Por fim, ele chegou até o salão. E foi quando ele viu a Thalia, que parecia encantada. Acreditou que ela estava dormindo, chamou ela e ela permaneceu inconsciente. Gritou alto e nada dela responder. Bem, nisso, ele sentiu o seu sangue escorrer quente em suas veias. Ele levantou ela com os braços, carregou até uma cama, onde colheu os primeiros frutos do amor com ela, digamos assim. Deixou ela ali, retornou ao seu reino, onde nos assuntos urgentes de seu reino, por um tempo, não pensou mais sobre tudo que tinha acontecido ali. Entretanto, o rei acabou se lembrando de Thalia um certo dia, dizendo que queria caçar. Ele voltou ao palácio e encontrou ela acordada com 2 belos cupidos. Ele ficou muito feliz e contou a Thalia quem ele era e como a vira e como a havia conhecido. Quando ela ouviu isso, a amizade dele se fortaleceu e ele permaneceu com ela por alguns dias, o que é bem esquisito, né? Mas enfim, depois desse tempo, ele se despediu dela e prometeu voltar em breve e levá-la para o seu reino. Voltando ao seu palácio, ele não conseguiu descansar nem se concentrar direito. A todo momento tinha em sua boca os nomes de Thalia e de Sol e Lua, que seria o nome das 2 crianças. Agora a esposa do rei começou a suspeitar que algo estava muito errado devido à demora do seu marido durante a caça, e ouviu ele nomear continuamente Thalia, Sol e Lua. Ela então chamou o secretário e disse: "Ouça-me, meu filho, você está vivendo entre 2 pedras, entre o poste e a porta, entre o atiçador e a grade, e meu marido está apaixonado. Se você me revelar esse segredo, mas se você esconder de mim, você nunca mais será encontrado, vivo ou morto." O homem então ficou terrivelmente assustado. A ganância e o medo cegaram seus olhos, e toda a honra e todo o senso de justiça acabou sumindo. Ele relatou a ela todas as coisas, chamando o pão de pão e o vinho de vinho. A rainha, sabendo como estavam as coisas, enviou o secretário até Thalia, em nome do rei, pedindo para que ela mandasse os filhos até ela, pois ela queria vê-los. Thalia, com grande alegria, fez o que lhe foi ordenado, só que na verdade ela pensou que era o seu esposo, entre aspas, que tinha pedido para ver os filhos, não a rainha. Bem, ela viu as crianças, e quando as crianças chegaram, a rainha pediu para o cozinheiro que as matasse e as transformasse em vários pratos saborosos para o seu próprio marido e pai das crianças. Mas o cozinheiro tinha um coração bem quentinho, e ver essas 2 lindas crianças douradas sentiu pena
e compaixão por elas e as levou para casa para sua esposa que cuidasse delas. Em seu lugar, ela preparou 2 cordeiros em 100 pratos diferentes e quando o rei chegou, a rainha com grande prazer mandou servir esses pratos. Bem, o rei comendo elogiava os pratos e a sua rainha dizia para ele comer mais e mais. Só que quando ele descobriu a ideia da rainha, ele ficou com tanta raiva, pensando que tinha comido seus próprios filhos, que ele saiu dali e foi até uma vila ali perto. A rainha, não satisfeita com isso, pediu para que o secretário fosse até Thalia e trouxesse ela ali no castelo, dizendo que o rei pedia muito e queria muito ver ela. A Thalia partiu assim que ouviu essas palavras, acreditando que estava seguindo as ordens do seu senhor, porque ela queria muito ver a sua luz e a sua alegria quando ela aparecesse, sem saber que na verdade ela estava sendo chamada pela rainha. Ela foi recebida pela rainha, cujo rosto brilhava com um fogo feroz e queimava dentro dela e parecia o rosto do próprio Nero que colocou o fogo em Roma. Isso ela já chegou falando: "Bem-vinda, senhora intrometida, você é uma bela peça, sua erva daninha, que está gostando do meu marido, então você é um pedaço de sujeira, a vadia cruel que fez a cabeça dele girar, tem mudanças em seus caminhos, pois você é bem-vinda ao purgatório, onde eu compensarei por todos os danos que você me causou." A Thalia, ao ouvir essas palavras, começou a se desculpar, dizendo que a culpa não era dela, pois o seu marido havia tomado ela enquanto ela estava dormindo. Mas a rainha não quis ouvir as suas desculpas e acendeu uma grande fogueira no pátio do palácio e ordenou que Thalia fosse até ela. A Thalia, percebendo que a situação havia piorado, se ajoelhou diante da rainha e implorou para que ela permitisse pelo menos tirar as roupas que vestia antes de ir na fogueira. A rainha, não por pena da infeliz senhorita, mas para ganhar também aquelas vestes bordadas com ouro e pérola, disse para que ela se despisse. A Thalia então começou a tirar a roupa e com cada item que removia, ela soltava um grito alto e, tendo tirado o roupão, a saia, o corpete e a camisola, ele estava pronto para tirar a última roupa, quando soltou o último grito mais alto do que os demais. Então os soldados e a rainha começaram a arrastar a Thalia até a fogueira. Só que o rei então apareceu de repente e perguntou o que estava acontecendo. E quando eu soube que, além de possivelmente ter comido seus próprios filhos, e também acabar vendo a Thalia sendo queimada viva, ele então mandou prender a rainha e castigá-la da pior maneira possível. Ele ordenou que a própria rainha fosse lançada no fogo que ela mesma havia preparado para a Thalia. O secretário devia ser lançado junto com ela, porque ele havia sido responsável por todo esse jogo amargo que ele havia passado. E ele ia fazer a mesma coisa com o cozinheiro, que ele acreditava ter sido o matador de seus filhos, quando o homem se jogou a seus pés dizendo que na verdade ele havia salvo as crianças. Então a esposa do cozinheiro aparece com os seus filhos e o rei, seus filhos e a Thalia vivem felizes em seus reinos para sempre. A história da Alice no País das Maravilhas é bem longa, na verdade. Eu penso até em trazer aqui para vocês se vocês quiserem de maneira completa, mas aqui vou trazer um breve resumo. Bem, a história começa com Alice sendo uma jovem que está sentada, entediada na margem de um rio e avista um coelho branco com relógio de bolsa e colete lamentando estar atrasado. Surpresa, Alice o segue por uma toca de coelho, o que a leva a uma longa queda, mas com pouso seguro. Dentro de uma sala com mesa, ela encontra a chave de uma pequena porta, além da qual há um jardim. Enquanto pensa em como passar pela porta, ela descobre uma garrafa com rótulo de "Beba-me". Alice bebe um pouco do que tinha nessa garrafa, que, para sua surpresa, ela encolhe o suficiente para passar pela porta, porém, ela deixou a chave sobre a mesa e não consegue alcançá-la. Alice então descobre e come um bolo que está escrito "Me coma", que faz ela crescer em um tamanho enorme. Com isso, Alice fica assustada e começa a chorar, e o coelho branco que estava passando por ali acaba se assustando e sai correndo, deixando cair um leque e 2 luvas. Alice usa o leque em si mesma, que faz ela encolher mais uma vez e a deixa nadando em uma piscina de suas próprias lágrimas. Dentro da piscina, Alice conhece vários animais e pássaros, que se reúnem em uma margem e participam de uma chamada corrida de cálculos, para se secarem. Após o final da corrida, Alice inadvertidamente assusta os animais ao falar sobre o seu gato. O coelho branco aparece procurando as luvas e o leque, confundindo Alice com a sua criada. Ele ordena para que ela vá até a sua casa e os recupere. Alice encontra outra garrafa e bebe dela, o que faz ela crescer tanto que fica presa em casa. Na tentativa de resgatá-lo, o coelho branco e seus vizinhos acabam jogando pedras que se transformam em pequenos bolos. Alice come um e se encolhe, permitindo que ela fuja para a floresta. Lá ela conhece uma lagarta que está sentada em um cogumelo e fumando um narguilé, e durante o questionamento da lagarta, Alice começa a admitir a sua atual crise de identidade, agravada por uma incapacidade de lembrar de um poema. Antes de se afastar, a lagarta diz que uma mordida em um lado do cogumelo a tornará maior, enquanto uma mordida de um outro lado a tornará menor. Durante um período de tentativa
e erro, o pescoço da Alice se estende entre as copas da árvore, assustando um pombo que a confunde com uma serpente. Depois de encolher até uma altura adequada, Alice chega à casa de uma duquesa que possui um gato de Cheshire, que está sempre sorridente. O bebê da duquesa que ela entrega a Alice se transforma em um leitão, que Alice solta na floresta. O gato de Cheshire aparece para Alice e a direciona em direção ao chapeleiro e à lebre de março, antes de desaparecer, deixando seu sorriso para trás. Alice encontra o chapeleiro, a lebre de março e um dormouse sonolento no meio de uma festa de chá. O chapeleiro explica que são sempre 18 horas, que seria a hora do chá para os ingleses, alegando que o tempo está parado como uma punição por o chapeleiro ter tentado matá-lo. Bem, a conversa continuando ao redor da mesa e aparece o enigma de por que um corvo é parecido com uma escrivaninha ou com uma mesa. Alice decide ir embora, impaciente, chamando a festa de estúpida. Bem, Alice então conhece um grifo e uma tartaruga que estão dançando ali. Enquanto elas dançam, Alice recita meio que incorretamente um poema. A tartaruga canta uma música para eles, durante a qual o grifo arrasta Alice para um julgamento, no qual o valete de copas é acusado de roubar as tortas da rainha. O julgamento é conduzido pelo rei de copas, e o júri é composto por animais que Alice conheceu anteriormente. Alice cresce gradualmente em tamanho e confiança, permitindo comentários cada vez mais frequentes sobre a irracionalidade dos procedimentos do julgamento. A rainha então ordena eventualmente a decapitação de Alice, mas Alice zomba dizendo que não tinha nada que os guardas da rainha podiam fazer, afinal de contas eram baralhos. Embora Alice mantenha firme por muito tempo, os guardas logo se reúnem e começam a atacar ela. Só que eventualmente a irmã da Alice a acorda de um sonho, tirando do rosto de Alice algumas folhas. Alice deixa a irmã na margem para imaginar todos os acontecimentos que aconteceram em sua história. Bem, galera, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram e assistiram até aqui, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, se possível hypar aí também, e de compartilhar o vídeo, porque me ajudaria pra caramba, hein? Valeu, falou, tchau.